essa estrutura de alta aqui, ela engoliu a região de 38, 50 e 61 em um único candle de 5 minutos. Em um único candle de 5 minutos, engoliu essas três regiões, ou seja, mostra que existe uma força compradora bruta aqui, né? Existe cadência, existe velocidade. Opa! Guilherme Cardoso na área, e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você utiliza a ferramenta de Fibonacci para te dar referência de ponto de entrada e ponto de saída. Se você tem dificuldade de entender o momento certo de entrar num trade, quando sair de um trade depois que entrou, esse vídeo é para você. Então faz o seguinte, já manda ver, dá aquela voadora no likeão, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sino e lembra de no final do vídeo contar para mim se você aprendeu alguma coisa de importante nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou. Eu gosto muito de ler e respondo todos os comentários. Combinado? Então, ó, vai ser bem prática a parada. Vamos para a tela do meu computador e eu vou te mostrar como fazer isso. Bora. Bom, tô aqui no US100, na plataforma da XStation 5 da XTB. Inclusive, se você não tem conta em corretora, ou se tem, mas quer testar a XStation 5, aperta no link na descrição do vídeo e abre a sua conta gratuita para você testar. Você vai curtir. O S100 é o Nasdaq, tá? Eu tô aqui no gráfico de 5 minutos. E olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda, que é importante que você entenda, talvez você já saiba, talvez não, mas eu quero nivelar todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui agora. Tendência, cara. Como que eu leio uma tendência? Bom, deixa eu abrir a minha canetinha aqui. Eu tô aqui no gráfico de 5 minutos, né, como eu já disse, e nós temos esse movimento de alta. E como que eu leio o movimento de alta? Bom, ele começou aqui nesse ponto, fez um movimento de alta e retraiu. Quando ele retraiu, ele deixou um fundo mais alto que o fundo anterior, tá? Isso aqui já é um sinal do quê? De estrutura de alta. Depois ele fez mais uma perna de alta e retraiu. Deixou novamente um fundo mais alto que o anterior. Vendo que os fundos são ascendentes? Em contrapartida, os topos também são ascendentes. Essa é uma estrutura de alta. Depois o mercado fez mais uma perna de alta, retraiu. Deixou novamente um fundo mais alto que o anterior e um topo mais alto que o anterior. Até que ele mudou o viés comportamental. Ele fez mais uma puxada para cima, mas aqui ele não teve força para fazer um topo mais alto que o anterior e, consequentemente, um fundo mais alto que o anterior. E ele mudou a estrutura de alta para baixa, deixando o quê? Topos e fundos descendentes, cada vez menores, né? Então ele fez uma perna de baixa, subiu um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Fez mais uma pernada de baixa. Aqui, quando ele chegou nessa região de suporte, né? Entenda esse suporte como chão e resistência como teto, ele não teve força para fazer um fundo mais baixo do que esses fundos passados, né? Eu sempre analiso o gráfico do ponto onde eu estou agora para a esquerda. Eu visualizo os comportamentos do passado para identificar quais são os prováveis movimentos, né, do ativo daqui para frente, né, daqui do momento presente para o futuro, beleza? E aí entra o quê? Entra a análise técnica, entra as estratégias operacionais, entra toda a tua expertise como trader ao analisar um gráfico e identificar as probabilidades, porque trade não existe certeza, existe probabilidades. Então nesse momento eu tive o quê? Uma perna de baixa. E como que eu traço Fibonacci de maneira clássica? Fibonacci de maneira clássica eu traço assim, ó, sempre a favor do movimento. Então o ponto de partida é onde começou um movimento e o término é onde terminou o movimento e mudou, né, o viés. Então, se eu tenho essa perna de baixa, eu inicio aqui e termino aqui. Por quê? Porque aqui ele começou a fazer um movimento de alta, tá? Então, a Fibo, nessa perna de baixa, eu traço de cima para baixo, ok? De cima para baixo. E no movimento de alta, Guilherme? No movimento de alta, eu traço de baixo para cima, tá? E aí eu vou ter as referências de Fibonacci na retração. Isso para eu procurar por retração de Fibonacci. No momento mais recente aqui, eu tenho o quê? Uma perna de alta. Mas antes de mostrar o comportamento nessa perna de alta, eu quero te mostrar o comportamento dessa perna de baixa, tá? Que aconteceu antes do momento atual do preço. Então eu vou vir aqui do lado esquerdo, eu vou clicar aqui em F, né? Onde tem esses risquinhos, que é relacionado às ferramentas de Fibonacci na plataforma da XStation 5. E vou selecionar essa opção aqui, ó, Fibonacci Retracement, que é a retração de Fibonacci. Apertado aqui, eu vou traçar então Fibonacci nessa perna de baixa. Se é uma perna de baixa, eu traço de cima para baixo, tá? Então eu vou vir aqui e vou clicar e vou arrastar. Então o ponto de partida, eu posso fazer ajuste fino aqui, tá? Ó, essa linha reta aqui no nível 100, ó, no nível 100,
eu coloco no topo, no teto, e essa linha reta no nível 0 eu coloco no fundo, no chão. E olha que interessante, a partir desse momento eu tenho o quê? Eu tenho essas referências de Fibonacci, ó, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 786, 886 e 100, tá? Esses são níveis padrões de Fibonacci. E olha que interessante, esses dois níveis aqui, ó, 50% e 61.8 são os níveis mais clássicos de Fibonacci. 50% porque testa uma parede, então aqui eu tenho uma parede vendedora. A predominância de força estabelecida por esse movimento é de baixa. Para eu ter uma mudança comportamental, onde eu entendo que a força vendedora perdeu para a força compradora, eu preciso que o preço rompa um nível de 50% e trabalhe acima de 50%. E aí a próxima região que é importante que ele vai testar, né, e normalmente ele sente, ou ele dá uma respirada, ou ele simplesmente retrai, né, e volta a fazer o movimento estabelecido pela perna anterior, é o nível de 61.8, também conhecido como número de ouro de Fibonacci. E observa que massa, ó. Essa estrutura de alta aqui, que aconteceu neste momento, que eu estou gravando esse vídeo, ela engoliu a região de 38, 50 e 61 em um único candle de 5 minutos. Em um único candle de 5 minutos, engoliu essas três regiões, ou seja, mostra que existe uma força compradora bruta aqui, né? Existe cadência, existe velocidade. Aí o preço foi lá nas regiões de 786, 886, começou a contar uma história aqui que estava cansado de subir, né? Olha a sombra dos candles aqui, ó, mostrando a entrada de força vendedora. E fazendo uma retração, testando a média exponencial de 7 períodos, que é essa média branquinha que está aqui. A média vermelhinha já adiantando, uma média simples de 200 períodos, ambas aplicadas ao fechamento. Dessa forma, a gente começa a ter um panorama, né? Fazer uma leitura legal aí do preço se comportando nas regiões de Fibonacci. Mas olha só, existe hackzão, cara, importante em termos de Fibonacci, que diz o seguinte: o número de 23.6 é um número que não é muito falado, mas ele é tão importante quanto 50 e 61. Sabe por quê? Porque se o preço não consegue romper o nível de 23.6, ele vai continuar o movimento estabelecido pela perna anterior, cara. Não vai ter força de buscar 50, 61, ok? Ele vai simplesmente continuar fazendo o movimento anterior. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para você, é o quê? O movimento de baixa. Então ele continua fazendo o movimento de baixa. Mas, olha só, ele superou o nível de 23.6. Esse candle de força rompeu 23.6, subiu até próximo a 38.2, retraiu. Ele fez o que eu chamo aqui de RRC. Rompimento, retração, continuação. Rompimento, reteste, continuação, tá? Rompeu, retestou, né? Retraiu e continuou. Então ele confirmou o rompimento de 23.6, dando espaço para buscar as próximas regiões 50, 61 e regiões acima até. Então, ó, o preço sentiu de fato 886, né, aquela região. O mercado já, né, o Nasdaq nos contou essa história que existia cansaço por parte dos compradores e um ânimo por parte dos vendedores, simplesmente pela formação, pelas histórias que os candles estão contando nessas regiões. Porque entende o seguinte, o mercado ele nunca toma decisão de forma aleatória, ele sempre busca regiões de interesse, né, zonas de interesse, para tomar decisão. Por isso que Fibonacci é poderoso, porque ele nos dá com clareza esses pontos, essas zonas de interesse para que a gente possa tomar decisão de entrar ou de sair de um trade. Então, Guilherme, entendi toda essa dinâmica em torno de Fibonacci, entendi que o mercado não se comporta de forma aleatória, entendi esse hackzão de 23.6, o hackzão de 50%, que é o teste da parede de força, 61.8, que é o número de ouro. Caraca, massa, entendi. Mas como que eu faço então para usar Fibonacci para entrar num trade e sair de um trade? Antes de mais nada, eu quero que você faça o seguinte agora, porque eu te trouxe até esse momento e eu te entreguei um conteúdo de altíssimo valor, que se você pegar e colocar em prática vai mudar totalmente os seus resultados com essas simples dicas aqui. Então vamos combinar uma parada? Rasga o likeão, se você não rasgou o likeão. E faz assim, ó, se esse vídeo te ajudou de verdade até aqui, você vai pegar o link dele, clicar em compartilhar e vai mandar para aquele teu amigo trader, velho. Seja no individual, seja naquele grupo de WhatsApp, de Telegram, porque se te ajudou, vai ajudar outras pessoas também. Vamos alimentar essa corrente do bem, combinado? E já sabe, né? Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve e ativa o sino para não perder nada por aqui. Eu tenho uma premissa comigo, se é para fazer, tem que fazer bem feito. Então se eu tô parando aqui, colocando o meu maior ativo à tua disposição, que é o tempo, eu vou fazer bem feito, cara. Porque eu não vou jogar fora o que eu tenho de mais precioso.
Então, bora fazer a parada acontecer. Então, como que eu uso o Fibonacci para me dar ponto de referência de entrada e de saída? 23.6 não é um ponto importante? Legal, eu não tracei essa estrutura de Fibo aqui nessa parede vendedora, que se é parede vendedora, eu traço a favor do movimento, ou seja, de cima para baixo. Qual que é o ponto de referência que eu vou usar para entrar num trade, então? Justamente no rompimento de 23.6. Então, eu tenho duas opções de entrada. Eu posso, tão simplesmente, colocar uma ordem pendente na máxima do candle que fecha acima de 23.6, posso colocar uma pendente. Stop é onde? Eu posso colocar o stop ou abaixo do candle que rompe 23, tá? Ou abaixo do nível 0 de Fibo. O que vai me fazer escolher por um ou pelo outro? Se a distância do ponto de entrada para o nível 0 de Fibo ficar muito grande, muito caro, talvez para o tamanho da tua conta, se ela for pequena, você vai colocar abaixo da mínima do candle gatilho. Mesmo que você fique mais vulnerável a tomar esse stop, mas é melhor você deixar ele mais barato, e se for errar rápido e barato, e abraçar uma oportunidade melhor depois, onde você consegue surfar uma onda legal, uma boa relação risco-retorno, em que você paga esse stop e fica no lucro, né? Lucra muito mais do que você deixou para o mercado. Isso é gestão de risco, isso é gestão do trade. Então eu já sei qual é o meu ponto de entrada aqui. Esse é o primeiro modo, lembra que eu falei? E tem o segundo modo. Esse primeiro modo eu vou considerar como mais agressivo, porque eu fico mais suscetível a um falso rompimento. O segundo modo é justamente no que eu acabei de explicar para você aqui. Espero o rompimento, a retração e pego a continuação. Então, se ele rompeu, chegou próximo de 38, retraiu, testou novamente o que era teto, resistência agora como chão, como suporte, aí eu entro aonde? Eu entro na máxima do candle de teste. Então, deixa eu tirar essa rabisqueira aqui para facilitar a nossa vida. Ó, rompeu, retraiu. Não retraiu aqui? Legal, sentiu como suporte. Eu vou colocar uma pendente aqui, ó, acima desse candle que retraiu. E aí, aciono meu trade nesse ponto. Nesse contexto aqui, ficou meio que elas por elas, né? Só que aqui se aguardou a confirmação. Existe um problema nesse segundo tipo de entrada, é que se o mercado, ele, pega a tração e vai embora sem olhar para trás, você fica de fora do trade. Mas em contrapartida, você fica menos suscetível a falso rompimento. O que eu faço, Guilherme? Testa e vê como que você se adapta, né? O que é melhor para você. Não existe uma fórmula fechada, cara, isso aqui funciona para todo mundo. Não, cara, você tem que ver o que é melhor para você. Você gosta de se sentir mais seguro? Você gosta de arriscar mais? Você não tem problema de tomar vários stops curtos e quando pegar o movimento, pagar todos os stops e ficar no lucro? Ou você é uma pessoa que não se dá muito bem em tomar um stop atrás do outro? Você acha que você vai, cara, querer mudar de estratégia, você vai minar tua confiança, vai dar ruim? Então você tem que entender como é você como trader neste momento que você está e escolher o melhor caminho para você diante das possibilidades que uma estratégia, que o mercado em si te dá. Então legal, então agora, bom, deixa eu tirar aqui. Eu sei que eu tenho essas duas possibilidades, tá? Então a entrada nesse ponto, o stop loss ou aqui ou aqui. Legal, quando que eu faço a gestão de um trade? Em pelo menos 1 para 1, você faz o primeiro ponto de gestão. Então, a distância do teu ponto de entrada para o stop a teu favor, você vai fazer um primeiro ponto de gestão. Nesse caso aqui foi aonde? Em 50% de Fibo, 50% de Fibonacci. Então, quando o preço chega em 50% de Fibo, o que você faz? Você pega o teu stop, que estaria ou aqui ou aqui. Vamos levar esse caso em consideração, porque aqui de fato está caro, né? Está distante, ó, o ponto de entrada para esse ponto de stop. Então, vamos considerar esse ponto de stop. Então você pega o teu stop que estaria aqui e traz para o break-even, traz pouco acima do ponto de entrada, ou até mesmo no nível de 38.2, que é uma referência de Fibonacci que você tem. É um ponto legal para você colocar o teu stop gain. Aqui você já tirou o risco da operação, beleza? Aí quando ele chega no próximo nível de Fibonacci, que é 61.8, aqui nessa região, o que você faz? Você pega o teu stop, sobe para 50%. E aí ele chegou em 786. O que você faz? Você pega o teu stop e sobe para 61.8. Se o seu stop tivesse em 61.8, não teria te tirado ainda. A não ser que na hora que ele testou 886, você já tivesse colocado ele em 786. Então você teria saído aqui, ó. Mas você teria pegado o quê, cara? Este movimento todo aqui colocado no bolso. Então dessa forma você tem referência de entrada, você tem referência de saída, você sabe exatamente o que fazer. E você pode fazer o seguinte: essa média exponencial de 7 períodos não está aqui à toa. Ela pode te servir de guia também, onde você entra por Fibonacci, só que, olha que legal, cara. Deixa eu colocar esse cara aqui. Você só toma uma decisão de gestão do trade quando um candle fecha contra o teu movimento. Não é um movimento de alta? Observa que em nenhum momento um candle fechou abaixo da média exponencial de 7. Só que
Então, nesse caso, você pegaria o teu stop, que já estaria no break-even, por exemplo, já estaria positivo, você estaria pouco abaixo desse candle que fechou abaixo da média exponencial de 7. Próximo candle te tirou? Não, você estaria dentro do trade ainda, só que com esse movimento todo aqui, ó, garantido, cara. Grana no bolso aqui já. E aí, você teria a possibilidade de continuar surfando essa onda. Olha lá que massa. O mercado fez esse movimento aqui de alta, você estaria com stop no lucro, com a possibilidade de pegar uma fatia maior do bolo. Cara, chegou em 100%, testou aqui, engoliu a parede vendedora inteira. Você pode sair integral do trade. Olha que baita trade aqui. Aconteceu aqui, ó, há pouco. Né? No momento que eu parei para gravar esse vídeo para você aqui, um exemplo prático. E aí, quando o mercado começar a fazer uma estrutura de retração, você pode o quê? Da mesma forma, fazer exatamente o que a gente fez nessa perna de baixo, só que na perna de alta. Então eu venho aqui, pego o Fibonacci, eu traço de baixo para cima. Então quando o mercado começar a retrair, deixar o que eu chamo de V, né? Vs referenciais, aí eu posso traçar Fibonacci. O que seriam esses Vs referenciais? Tá vendo nessa perna de baixo que a gente traçou? Eu tenho um V aqui, ó, tipo um chapéuzinho, ó, e aqui eu tenho outro V. Um chapéuzinho. Então eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. Aí esse V aqui, ele vira ponto de partida de uma perna de alta e eu espero um V acontecer para eu ter um ponto de chegada dessa perna de alta. E aí eu tenho Fibonacci. E aí mesma premissa, 23.6, não rompeu, continua fazendo o movimento estabelecido pela perna anterior, de alta, a probabilidade é que ele rompa 0 aqui e faço mais uma perna. Aí entra Elliott, entra outras paradas. Agora rompeu, poxa, eu tenho 38.2, 50, 61.8, posso fazer a gestão na média exponencial de 7. Esse conteúdo aqui que eu acabei de compartilhar com você vale ouro, é o simples sem ser simplista, é o óbvio que muita gente ignora, por isso que eu falo, não é mágica, é método. Sem gestão não existe multiplicação, tá? Então valoriza essa parada, rasga o likeão, se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha e comenta aqui pra mim. Esse vídeo te ajudou? Escreve aí, eu leio e respondo todos os comentários. E é o seguinte, você quer aprender como desenvolver um negócio de trading lucrativo para a tua vida toda? Não para ter um resultadinho aqui e outro ali, mas para ter consistência de lucros, poder viver de trading, quer bancar o teu padrão de vida através dos lucros que você faz no mercado financeiro? Aperta no link da descrição e entra para a escola O Trader que Multiplica, a escola de traders mais completa do Brasil. Cara, você vai ter mais de 100 horas de conteúdo sem encheção de linguiça, conteúdo que você precisa para desenvolver esse negócio de trading lucrativo para a vida toda. Aperta, eu te espero do lado de dentro. Vai ser muito massa trilhar essa jornada com você. Poxa, se esse conteúdo foi bom, imagina o que você tem lá dentro. Então é isso. Forte abraço, tamo juntão e até o próximo vídeo. Valeu!